Meu nome é Conceição, tenho 68 anos e hoje vou contar como minha própria nora tentou me expulsar da família na véspera do casamento que eu estava pagando. Vendi minha casa na Vila Madalena por R$350 mil para dar entrada na casa do meu filho Rafael. Por 3 anos, financiei secretamente o estilo de vida luxuoso dele e da Bruna. Pagava restaurante, academia, cartão de crédito, tudo. Até que na véspera do casamento, ela olhou nos meus olhos e disse: "Sabe qual seria a nossa bênção de casamento, Conceição? Você sumir da nossa família e da vida do seu filho para sempre." Rafael ainda concordou, dizendo que minha energia negativa estava atrapalhando o fim de semana especial deles. Eles não faziam ideia do que estava por vir. O que eles não sabiam é que eu tinha uma carta na manga que mudaria tudo. E quando descobriram, já era tarde demais. Deixa eu explicar como cheguei nessa situação humilhante. Sou viúva há 12 anos, sempre fui uma mulher independente. Trabalhei a vida toda como professora e consegui comprar minha casinha na Vila Madalena com muito suor. Era pequena, mas era minha. Tinha meu jardim, meus vizinhos, minha rotina. Era meu cantinho no mundo. Tudo mudou quando meu filho Rafael se casou com a Bruna. No início, ela era doce, carinhosa, me chamava de mãezinha. Mas logo percebi que por trás daquele sorriso havia uma calculista fria. Rafael sempre foi meu único filho, meio sonhador. Trabalhava como designer gráfico ganhando uns 12 mil birraires por mês. Bruna era recepcionista e ganhava ainda menos. O problema começou quando eles decidiram que queriam uma casa de verdade. Não qualquer casa, mas uma casa em Alphaville, com 3 quartos, piscina, churrasqueira. O sonho americano brasileiro, sabe? Só que com a renda deles era impossível. Foi quando Rafael veio com aquela conversa. "Mãe, que tal a senhora vender sua casa e vir morar com a gente? Seria perfeito. A senhora nos ajudaria com a entrada e nós cuidaríamos da senhora." Eu, como mãe boba que sempre fui, achei que seria maravilhoso. Imagina só, morar com meu filho, ajudar a construir o futuro dele, ter netos brincando no quintal. Vendi minha casa por 350 mil e entreguei tudo para eles darem de entrada. O acordo era que eu teria meu quarto e seria tratada como dona da casa também. Que ilusão! Nos primeiros meses, até que foi tranquilo, mas logo começaram as indiretas. "Conceição, você poderia ficar no seu quarto hoje? Vamos receber uns amigos." "Conceição, será que você não poderia jantar mais cedo? Queremos assistir um filme." E o pior: "Conceição, estamos pensando em transformar seu quarto em home office. Você não se importaria de dormir na sala às vezes, né?" 6 meses depois, eu me sentia uma estranha na casa que ajudei a comprar. Mas o pior ainda estava por vir. Mas a humilhação de me sentir uma intrusa na minha própria casa era só o começo. O que vocês não sabem é que há 3 anos eu vinha sendo a fada madrinha secreta desse casal. Tudo começou sutilmente, sabe como é? Rafael chegava em casa preocupado. "Mãe, o cartão de crédito veio alto esse mês. Não sei como vamos pagar." E eu, como mãe que não suporta ver filho sofrendo, transferia 3 mil, 4 mil. "É só dessa vez, filho." Só que só dessa vez virou rotina. Todo mês era uma emergência diferente. O carro quebrou? 5 mil para o conserto. A academia que Bruna precisava para a autoestima? $200 por mês. Aquele restaurante japonês que eles mereciam depois de uma semana difícil? Mais $400. O curso de pilates da Bruna? 350 mensais. A assinatura da Netflix, Spotify, Amazon Prime? Tudo na minha conta. E eu pagava tudo calada, pensando que estava investindo na felicidade do meu filho. Bruna sempre agradecia com aquele sorriso falso. "Ai, mãezinha, a senhora é um anjo. Prometo que vamos devolver tudo." Mentira. Nunca devolveram 1 centavo. O mais revoltante era ver como eles gastavam. Enquanto eu economizava no mercado, comprando marca própria e esperando promoção, eles enchiam o carrinho com produtos importados. Eu usava a mesma roupa há anos, e Bruna chegava em casa com sacolas da Zara toda semana. Eles jantavam fora 3 vezes por semana, enquanto eu comia ovo com arroz para economizar. Fiz as contas outro dia e quase tive um infarto.
Nos últimos 3 anos, além dos 350 mil reais da casa, eu havia emprestado mais 70 mil em emergências. 420 mil. Era quase toda a minha aposentadoria e economias de uma vida inteira. E o pior, eles me tratavam como se eu devesse favor para eles. Bruna tinha até coragem de reclamar quando eu deixava a louça na pia. Conceição, você não poderia ser mais organizada? Esta é nossa casa também. Nossa casa? Eu que paguei a entrada dessa casa. Mas eu engolia seco e não falava nada. Até que chegou a véspera do casamento deles. A véspera do casamento foi o dia que mudou tudo. Eu estava animada, sabe? Afinal, era o casamento do meu único filho. Tinha gastado 45 mil reais na recepção. Buffet, decoração, música, tudo do melhor. Bruna queria que fosse inesquecível. E eu, como sempre, abri a carteira. Naquela manhã, a casa estava uma correria. Bruna fazendo as unhas, Rafael nervoso com o smoking, eu tentando ajudar com os últimos detalhes. Foi quando ouvi Bruna falando ao telefone com uma amiga. Imagina, ela vai estar lá, na mesa principal, do nosso lado, como se fosse alguém importante. Que mico! Meu coração gelou. Ela estava falando de mim. Fingi que não ouvi e continuei arrumando as flores que eu tinha comprado. Mas a coisa piorou quando a irmã da Bruna chegou para ajudar nos preparativos. Bruna, você tem certeza que quer a Conceição morando aqui para sempre? Vocês são jovens, precisam de privacidade. A irmã falava baixo, mas eu escutei tudo da cozinha. Nem me fala, mas ela bancou a entrada da casa, né? A gente aguenta mais um tempo e depois damos um jeito de mandar ela para um asilo ou sei lá. Senti como se tivessem enfiado uma faca no meu peito. Mas o pior ainda estava por vir. À tarde, quando eu estava terminando de me arrumar para o casamento, Bruna entrou no meu quarto sem bater. Estava linda no vestido que eu paguei, com as joias que eu comprei. Olhou para mim com aquela cara de nojo e disse: Conceição, preciso falar uma coisa com você. Rafael e eu conversamos e decidimos que seria melhor você não sentar na mesa principal hoje. Vai ficar estranho, sabe? Você pode sentar lá no fundo com os tios distantes. Eu fiquei sem palavras. Mesa principal? Eu que paguei o casamento inteiro. Mas ela não tinha terminado. E já que estamos conversando, sabe qual seria a nossa bênção de casamento? Você sumir da nossa família e da vida do seu filho para sempre. Seria o presente perfeito para começarmos nossa vida a 2. Rafael apareceu na porta nesse momento. Pensei que ele fosse me defender, mas ele olhou para mim e disse: Mãe, a Bruna tem razão. Sua energia negativa está atrapalhando nosso fim de semana especial. Você sempre foi muito dramática. Eles saíram do quarto me deixando ali, destruída. 40 anos criando esse menino, uma vida inteira de sacrifícios, e eles me tratavam como lixo. Mas sabe o que mais me revoltou? Eles falavam como se os 350 mil reais da minha casa fossem um dinheirinho que você nos deu uma vez. Foi nesse momento que eu decidi. Chega de ser otária. Depois daquela humilhação, não consegui nem me trocar para o casamento. Fiquei sentada na cama, tremendo de raiva e tristeza. Mas então, me lembrei de uma coisa. Quando compramos a casa, a doutora Patrícia Santos, minha advogada há anos, tinha me alertado sobre alguns detalhes legais que, na época, eu não dei muita importância. Peguei o telefone e liguei para ela, mesmo sendo sábado à tarde. Doutora Patrícia, desculpa incomodar no fim de semana, mas preciso tirar uma dúvida urgente sobre a casa do Rafael. Conceição, que bom ouvir sua voz. O que aconteceu? Contei tudo para ela, chorando no telefone. A humilhação, os anos bancando o casal, a frase cruel da Bruna. Ela me ouviu com paciência e depois disse algo que mudou minha vida. Conceição, você se lembra que quando vocês compraram a casa, eu insisti para você estar na escritura como compradora? E que a Bruna precisava assinar um documento reconhecendo que você estava cedendo sua parte para eles? Lembro vagamente. Por quê? Porque ela nunca assinou esse documento. Eu mandei várias vezes, mas vocês sempre esqueciam de trazer assinado. Isso significa que legalmente você é dona de 40% daquela casa. Meu coração disparou. Como assim, doutora? Você entrou com 350 mil reais numa casa de 875 mil reais. Isso te dá direito a 40% do imóvel.
E considerando que a casa valorizou, hoje sua parte vale cerca de 140 mil reais. Eles não podem te expulsar da sua própria casa. Eu não acreditava no que estava ouvindo. Durante 6 meses me senti uma invasora, uma pedinte, quando na verdade eu era dona de quase metade daquela casa. Mas doutora, e se eles disserem que foi um presente, uma doação? Conceição, você tem todos os comprovantes de transferência bancária, certo? E nunca assinou nenhum documento de doação. Juridicamente, foi um investimento, não um presente. Eles que provem o contrário. Desliguei o telefone com uma sensação estranha. Pela primeira vez em meses, me senti poderosa. Olhei no espelho e vi uma mulher diferente. Não mais a coitadinha que implorava por um cantinho na casa. Eu era a dona de 40% daquela propriedade. Escutei a música do casamento começando lá embaixo. Os convidados chegando, o burburinho da festa que eu paguei. Bruna e Rafael deviam estar se perguntando onde eu estava. Será que achavam que eu tinha saído correndo, humilhada? Que engano! Eu estava planejando minha vingança. Abri meu notebook e comecei a reunir todos os comprovantes de pagamento dos últimos 3 anos. Cada transferência, cada emergência, cada conta que paguei. Era hora de mostrar para eles quem realmente mandava naquela casa. A festa podia começar. A minha também. Enquanto a cerimônia acontecia no jardim, eu estava no meu quarto organizando minha estratégia. Primeiro, liguei para o buffet. Alô, aqui é Conceição Santos, responsável pelo pagamento da recepção de hoje. Preciso cancelar tudo imediatamente. Senhora, mas a festa já começou, os convidados estão chegando. Eu sei, cancele agora, não vou pagar nem mais um centavo. O gerente ficou desesperado, mas eu fui irredutível. Em 15 minutos, vi pela janela os funcionários do buffet começando a recolher tudo. As mesas, a decoração, a comida. Tudo sumindo enquanto os convidados olhavam sem entender nada. Desci as escadas calmamente. Rafael e Bruna estavam em pânico no jardim, discutindo com o pessoal do buffet. Os convidados cochichavam, alguns já indo embora. Era exatamente o que eu queria. Mãe, o que você fez? Rafael gritou quando me viu. Cancelei a festa que eu estava pagando, filho. Afinal, segundo sua esposa, eu deveria sumir da família, lembra? Bruna estava vermelha de vergonha. Os pais dela, os amigos, todos ouvindo nossa discussão. Conceição, você enlouqueceu? Isso é vingança. Vingança? Não, querida. Isso é apenas o começo. Foi então que resolvi fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Contar a verdade para todo mundo. Peguei meu celular e mostrei os extratos bancários para os familiares presentes. Pessoal, já que estamos todos aqui, deixa eu esclarecer uma coisa. Vocês acham que Rafael e Bruna são esse casal bem-sucedido, né? Pois saibam que nos últimos 3 anos eu gastei 420 mil reais bancando a vida deles. Mostrei as transferências uma por uma. 350 mil da minha casa para dar entrada nesta aqui. 5 mil para consertar o carro. 3 mil todo mês para pagar cartão de crédito. 200 reais da academia da Bruna. 400 reais de restaurante japonês toda semana. A mãe da Bruna ficou branca. Bruna, isso é verdade? Mãe, ela está exagerando. Exagerando? Peguei mais comprovantes. 45 mil só nesta festa que acabei de cancelar. Vocês sabiam que sua filha nunca trabalhou de verdade? Que tudo que ela tem eu que pago? O pai do Rafael, meu ex-cunhado, balançou a cabeça envergonhado. Rafael, como você deixou chegar a esse ponto? Tio, a mãe sempre quis ajudar. Mentira! Explodi. Vocês me manipularam, me humilharam, me trataram como empregada na casa que eu comprei. E hoje, na véspera do casamento que eu paguei, sua esposa me disse que o presente perfeito seria eu sumir da família. O silêncio foi constrangedor. Alguns convidados começaram a ir embora, outros ficaram para ver o final do show. Bruna chorava, mas não de tristeza, de raiva por ter sido desmascarada. Agora vocês vão descobrir o que é viver sem a energia negativa da Conceição. Boa sorte pagando as contas sozinhos. Subi para meu quarto deixando eles no vexame, mas isso era só o aquecimento. O melhor ainda estava por vir. No domingo de manhã, acordei com batidas na porta do meu quarto. Era Rafael, com uma cara que eu nunca tinha visto, mistura de raiva e desespero. Mãe, você destruiu nosso casamento.
Bruna passou a noite chorando, os convidados foram embora falando mal da gente. Você humilhou a gente na frente de todo mundo. Eu humilhei vocês? Interessante. Ontem vocês me humilharam dizendo que eu deveria sumir da família. Você está sendo dramática. A Bruna só estava nervosa com o casamento. Dramática. Essa palavra me irritou profundamente. Rafael, senta aí que vamos ter uma conversa séria. Mostrei para ele todas as planilhas que fiz durante a madrugada. Você sabia que vocês gastam 18 mil reais por mês e ganham apenas 12 mil? Você sabia que eu cubro esse déficit de 6 mil reais todo mês há 3 anos? Ele ficou pálido olhando os números. Mãe, eu não sabia que era tanto. Claro que não sabia. Vocês nunca se preocuparam em fazer as contas. Vivem no mundo da fantasia, achando que dinheiro nasce em árvore. Bruna apareceu na porta, ainda de roupão, com cara de poucos amigos. Conceição, você vai pagar por isso. Vamos processar você por abuso financeiro contra a idosa. Eu ri. Ri mesmo. Abuso financeiro? Querida, quem está sendo abusada financeiramente aqui sou eu. Você está louca. Vamos chamar a polícia. Ótima ideia. Chama mesmo. E eles chamaram. 2 horas depois, o detetive Marcos Silva estava na nossa sala ouvindo as 2 versões. Rafael e Bruna contaram que eu estava descontrolada, que tinha cancelado o casamento por ciúmes e que estava manipulando eles financeiramente. Quando chegou minha vez, apresentei toda a documentação, extratos bancários, comprovantes de transferência, mensagens do WhatsApp onde eles pediam dinheiro, tudo organizadinho. Detetive, aqui estão os comprovantes de 420 mil reais que gastei com eles em 3 anos. Aqui estão as mensagens onde eles me pedem dinheiro toda semana. E aqui está a escritura da casa, onde consta que sou proprietária de 40% do imóvel. O detetive analisou tudo com cuidado. Depois olhou para Rafael e Bruna. Vocês têm algum documento provando que esse dinheiro foi doação? Não, mas ela é nossa mãe. Mães ajudam os filhos. Ajudar é uma coisa, ser explorada é outra. Pela documentação aqui, quem está sendo vítima de abuso financeiro é a senhora Conceição. Bruna ficou histérica. Isso é absurdo. Ela que veio morar com a gente. Na casa que ela ajudou a comprar e da qual é legalmente proprietária de 40%, completou o detetive. Quando a polícia foi embora, a casa ficou em silêncio sepulcral. Rafael e Bruna finalmente entenderam que não estavam lidando com a velhinha coitada que eles pensavam. Era a hora do ultimato final. Na segunda-feira de manhã, chamei Rafael e Bruna para uma reunião na sala. Coloquei todos os documentos na mesa como se fosse uma executiva fechando um negócio. E, de certa forma, era exatamente isso. Senta aí que vamos resolver essa situação de uma vez por todas. Eles se sentaram meio ressabiados. Bruna ainda estava com cara de quem tinha chorado a noite toda. Rafael parecia um cachorro sem dono. Primeiro, vamos esclarecer a situação legal. Eu sou dona de 40% desta casa. O valor atual do imóvel é 950 mil reais, então minha parte vale 380 mil reais. Vocês têm 2 opções, me compram por esse valor ou vendemos a casa e dividimos o dinheiro. Mãe, você sabe que a gente não tem 380 mil, Rafael protestou. Eu sei, por isso vou fazer uma proposta única, que vale por 30 dias apenas. Peguei uma calculadora e mostrei os números na tela. Vocês me devem 70 mil reais de empréstimos dos últimos 3 anos. Somando com os 380 mil reais da casa, dá 450 mil reais. Mas vou ser generosa. Bruna me olhava com ódio, mas estava prestando atenção em cada palavra. Aceito 300 mil reais pela minha parte da casa, com desconto de 150 mil reais. Mas tem condições inegociáveis. Que condições? Rafael perguntou. Primeira, Bruna consegue um emprego de verdade em 60 dias. Chega de ficar em casa gastando meu dinheiro. Segunda, vocês vendem um dos carros para quitar as dívidas do cartão. Terceira, orçamento rígido por 2 anos. Nada de restaurante, nada de compras supérfluas, nada de academia cara. Bruna explodiu. Você não pode controlar nossa vida assim. Posso sim, querida. Quarta condição, prestação de contas mensal com a doutora Patrícia. Vocês vão mostrar todos os gastos para ela. Se descumprirem qualquer condição, eu executo a dívida toda. E se a gente não aceitar? Bruna desafiou.
Simples. Eu entro na justiça pedindo a venda judicial da casa. Com os documentos que tenho, em 6 meses vocês estão na rua. E aí vão ter que me pagar os 450 mil reais completos, não os 300 mil reais que estou oferecendo. O silêncio foi ensurdecedor. Peguei uma folha e escrevi todas as condições. Vocês têm até sexta-feira para decidir. Ah, e mais uma coisa. Eles me olharam apreensivos. A partir de hoje eu não pago mais nada, nenhum real. Querem saber como é viver sem a energia negativa da Conceição? Agora vão descobrir. Levantei da mesa e fui para meu quarto. Pela primeira vez em anos, me senti no controle da situação. Eles tinham 5 dias para decidir se queriam aprender a me respeitar ou se preferiam descobrir como era a vida sem minha ajuda financeira. O interessante é que eu estava curiosa para ver qual caminho eles escolheriam. Será que o orgulho falaria mais alto ou a realidade financeira os faria engolir o próprio veneno? Os primeiros dias após meu ultimato foram tensos. Rafael e Bruna mal falavam comigo, sussurravam pelos cantos, faziam ligações misteriosas. Eu fingia que não me importava, mas confesso que estava nervosa. E se eles chamassem meu bluff? E se preferissem me enfrentar na justiça? Na quarta-feira, a realidade bateu na porta deles. Literalmente. O cartão de crédito foi recusado no supermercado. A conta da academia da Bruna voltou por falta de pagamento. O financiamento do carro atrasou. Pela primeira vez em 3 anos, eles estavam vendo como era viver apenas com o que ganhavam. Na quinta à noite, véspera do prazo, Rafael bateu na porta do meu quarto. Estava com uma cara abatida que eu nunca tinha visto. Mãe, a gente aceita suas condições. Todas elas? Todas. A Bruna já está procurando emprego, vamos vender o Civic dela e ficar só com o Corolla. E a gente quer pedir desculpas. Confesso que não esperava por isso. Desculpas? A gente foi muito injusto com a senhora. Eu deixei a Bruna falar aquelas coisas horríveis e ainda concordei. Não tem desculpa para isso. Bruna apareceu atrás dele, visivelmente constrangida. Conceição, eu fui muito cruel. Não era isso que eu queria dizer. Era sim, Bruna. Vocês disseram exatamente o que pensavam. A diferença é que agora vocês precisam de mim. Não é só isso, Rafael insistiu. A gente passou esses dias conversando, fazendo as contas, vendo como a gente vivia. Mãe, a gente estava completamente perdido financeiramente. Se a senhora não tivesse nos dado esse choque de realidade, a gente ia quebrar de qualquer jeito. Assinamos o acordo na sexta-feira, com a doutora Patrícia como testemunha. Mas o que aconteceu nos meses seguintes me surpreendeu completamente. Bruna conseguiu um emprego como assistente administrativa em 2 semanas. Não era o emprego dos sonhos, mas ela se dedicou de uma forma que eu nunca tinha visto. Em 4 meses, foi promovida a coordenadora. Rafael começou a fazer freelances à noite para complementar a renda. O mais impressionante foi ver como eles mudaram. Sem a pressão financeira constante, sem viver acima das possibilidades, eles ficaram mais unidos. Começaram a cozinhar em casa, descobriram que podiam se divertir sem gastar fortunas, aprenderam a valorizar as coisas simples. 6 meses depois do ultimato, Bruna veio falar comigo. Estava diferente, mais madura, mais humilde. Conceição, eu queria agradecer. Agradecer? Por ter nos dado esse choque de realidade. A gente estava vivendo uma mentira, achando que merecia um padrão de vida que não podia pagar. Hoje, eu me sinto muito melhor ganhando meu próprio dinheiro. Foi a primeira vez que ela me chamou de mãe de verdade. Hoje, 8 meses depois daquele casamento que virou pesadelo, estou aqui no meu apartamento no residencial Vida Plena, um condomínio para pessoas da terceira idade em Santana. Comprei este lugar com os 300 mil reais que Rafael e Bruna me pagaram e sobrou ainda 50 mil reais que investi na poupança. Sabe o que descobri? Que eu estava tão focada em ser útil para meu filho que esqueci de viver minha própria vida. Aqui tenho minha independência de volta. Faço aula de dança às terças, participo do coral às quintas, viajo com o grupo da terceira idade uma vez por mês. Semana passada, fomos para Campos do Jordão. Mês que vem, vamos conhecer Bonito. Minha vizinha, Dona Marlene, sempre diz: Conceição, você parece outra pessoa. Seus olhos brilham de novo. E é verdade. Voltei a me sentir viva, dona do meu nariz, dona das minhas decisões. Rafael me liga toda semana agora.
Não para pedir dinheiro, isso nunca mais aconteceu, mas para saber como estou, para contar novidades, para me convidar para almoçar no domingo. É um relacionamento saudável, de mãe e filho adulto, não mais de vítima e parasita. E a Bruna? Essa foi a maior surpresa. Mês passado ela veio me visitar sozinha. Trouxe um bolo que ela mesma fez. Mãe, ela me chama de mãe agora, de verdade. Eu queria que a senhora soubesse que hoje eu entendo o que a senhora fez. A senhora nos salvou de nós mesmos. Ela me contou que conseguiu uma nova promoção, que eles estão conseguindo economizar pela primeira vez na vida, que se sentem orgulhosos de pagar as próprias contas. A gente era 2 adultos mimados vivendo de mesada. A senhora nos ensinou a crescer. Ontem Rafael me mandou uma foto pelo WhatsApp. Eles na cozinha, cozinhando juntos, sorrindo. A legenda dizia: "Obrigado por nos ensinar o valor das coisas, mãe. Vocês sabem qual foi a maior lição que aprendi com tudo isso? Que amor verdadeiro, às vezes, significa dizer não. Significa estabelecer limites. Significa ensinar responsabilidade, mesmo que doa. Eu achava que estava sendo uma boa mãe bancando tudo, mas na verdade estava criando 2 adultos dependentes e ingratos. Hoje, quando vejo meu filho ligando para perguntar como foi meu dia, quando vejo minha nora trabalhando com orgulho e me tratando com respeito genuíno, sei que fiz a coisa certa. Às vezes, é preciso ser cruel para ensinar o valor do respeito e da gratidão. E sabe o que é mais engraçado? Eles são mais felizes agora. Mais unidos, mais maduros, mais realizados. Porque felicidade de verdade não vem de ter tudo de mão beijada. Vem de conquistar com o próprio esforço. Hoje durmo em paz, sabendo que meu filho finalmente cresceu. E eu também.